Boa noite. Vamos lá? E aí, ficaram muito assustados com a aula? Tranquilo, né? Vamos ver hoje, fazer uma revisãozinha da matéria de ontem. Nós aprendemos aqui que existem instâncias, primeira instância, né? Tem o juiz de direito, tem o juiz do trabalho, tem o juiz eleitoral, tem o juiz militar, tem as segundas instâncias, TJ na Justiça Estadual, inclusive TJM, que pode ser criado ou não, mas para criar um tribunal de justiça militar só nos estados que tenha mais de 20 mil militares, a primeira instância sempre pode criar. Mas na frente eu vou ensinar para vocês como é que funciona a primeira instância da justiça militar. Aí tem o TJ, tem o TRF, tem o TRT, TRE, e na Justiça Militar da União não tem segunda instância. Aí vem as instâncias especiais, que são os tribunais superiores, o STJ, o TST, o TSE e o STM. E no topo máximo lá do meu organograma, quem que está? O STF. São os órgãos do Poder Judiciário. Quem tem minha apostila vai abrir a página 57. Lá está o artigo 92, assim, ó. Quem não tem apostila, pode ir na internet aí e digitar assim, ó, artigo 92 da Constituição Federal. Pode abrir aí no site, né? Artigo 92 da Constituição. Quem tem, está na página 57. Esses órgãos do Poder Judiciário, se você prestar atenção, tá assim, ó, tem o juiz de direito. Se você perder a causa, recorre para quem? TJ. E se perder a causa, recorre para quem? STJ, Superior Tribunal de Justiça. E se perder a causa, recorre para quem? O STF, Supremo Tribunal Federal. Aí tem o juiz federal, tem o TRF, recorre para o STJ. Aqui vem o juiz do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Aqui vem o juiz eleitoral, depois vem o TRE, TSE, STF. E aqui vem o juiz auditor militar. E você recorre para o STM. E vai para o Supremo. Então, quando você abrir o artigo 92, é o que está aqui no quadro. Só ficou faltando um órgão, que é o Conselho Nacional de Justiça. São órgãos do Poder Judiciário. Olha o inciso 1, o Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça. Aí vai seguindo os tribunais federais e seus juízes, tribunais dos trabalhos e seus juízes, tribunais eleitorais e seus juízes, os tribunais militares e seus juízes, tribunais de justiça e seus juízes. Está tudo no artigo 92. Aí eu comecei a falar para vocês que a primeira instância, segunda instância, instâncias especiais, instância o quê? Extraordinária. Olha, meninos, vocês vão aprender lá na primeira instância o seguinte, vocês podem ser lotados da primeira instância, né? O juiz condenou o militar aqui, ó. Aí o advogado não concorda com a pena, ele apela para o TJ, o recurso é uma apelação. Se manteve a condenação, recurso especial para o STJ. Por que chama recurso especial? Porque é um tribunal o quê? Especial. E se a decisão contrariar a Constituição, ele entra com um recurso extraordinário para o Supremo. Por que chama recurso extraordinário? Porque é uma instância extraordinária. Então, saber esses nomes, eu já começo falando isso, porque é o nome do recurso. É o nome que dá para o tribunal. Se é um tribunal especial, recurso especial. Se é o Supremo, recurso extraordinário. Só estou mostrando, não estou dando aula de competência ainda. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês saibam que já tem que passar a aula agora? Primeira instância, segunda, instâncias o quê? Especiais. Então, como é que chama o recurso? Especial. Instância extraordinária, como é que chama o recurso? Extraordinário. Nós advogamos assim, ó, recurso especial, recurso extraordinário. Quando a gente vai perdendo a causa, lembra da condenação em segunda instância aqui, ó? Aí a pessoa ia presa a partir daqui. Só tinha efeito devolutivo, mas na frente eu falo isso para vocês, tá bom? Bom, aí eu falei o seguinte, que a primeira instância é dividida em quê? Entrâncias. Quantas entrâncias tem em Minas? 3. A gente tem estado, tem 6.
É a lei de organização judiciária do Estado que fala quantas instâncias que tem. Minas tem 3. Aí eu dividi o Estado para você lembrar para a prova. Primeira instância, lá na beirada dos estados. Segunda instância, né? Juiz de fora. Aí, gente, mano, eu tô falando isso que eu conheço. É a lei de organização judiciária que fala qual que é a segunda instância, não é eu que escolho, não. Qual que é a instância final especial? Belo Horizonte? Aí quem fala? A lei de organização judiciária do Estado de Minas. Que fala qual que é a instância final. Só que eu falei uma coisa para vocês aqui, quer ver? Para você entrar aqui, você entra como juiz substituto. Concurso é de juiz substituto. E daqui para cá, o concurso vai ser de provas ou provas e títulos? Provas e títulos. É obrigatório para tudo que eu ensino aqui na minha matéria. Aí, meninos, ele tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Não é de advocacia, prática jurídica. O que é prática jurídica? A lei que fala, não tem que saber, não está no concurso de vocês. Tem que ter a participação da OAB em todas as fases. E ele vai para a primeira instância aqui, ó. A promoção de instância para instância é alternado. Uma vaga para a segunda instância aqui, ó, antiguidade, a outra, merecimento. E se o juiz figurar 3 vezes consecutiva na lista de merecimento, a promoção é o quê? Obrigatória. E se ele figurar 5 vezes alternada? Promoção obrigatória. A promoção de instância para instância é antiguidade e merecimento. E a promoção de instância para instância também é antiguidade e merecimento. Inclusive, o tribunal pode recusar a promoção do juiz mais antigo? Pode. 2/3 dos membros. Esse juiz não pode ser promovido. 2/3 do membro pode recusar a promoção dele. Aí nós falamos mais, quer ver? Esses tribunais que tenham mais de 25 membros, eles podem criar uma coisa que chama órgão especial. O órgão especial tem no mínimo quantos membros? 11. E no máximo? 25. Como é que é a composição dele? Metade pela atividade e outra metade? Eleição. O que faz esse órgão especial que era a antiga Corte Superior de Minas? Ele tem função julgadora, função judicial. Aquilo que julgaria o tribunal pleno, lembra o mandato de segurança quando governador? Ao invés de juntar os 140, quem julga? O órgão especial. Mas tem função administrativa? Tem também. Ao invés de recusar o juiz mais antigo, juntar os 140 desembargadores, aí 2/3 do órgão especial. Sabe o que eu ensinei para vocês? O artigo 93. Professor, isso tudo está no artigo 93? Tá sim. Deve estar na página 57 da apostila, 58 já. É o artigo 93. Todas essas regrinhas estão aí para vocês. Aí eu ensinei uma coisinha a mais para vocês. A promoção de instância para instância é atividade e merecimento, não é? Mas uma parte, ela é composta do famoso quinto constitucional. 1/5 das vagas desses tribunais, olha o artigo 94, fala assim, ó, 1/5 dos tribunais de justiça do TRF. Pode ler o artigo 94. Isso tudo que eu falei para vocês é o 93. Ao invés de ficar lendo para vocês, eu estou contando o 93. E agora eu estou contando o 94. Aí, 1/5 dessas vagas, só que aqui depois vocês vão ver que tem 1/5 também, TRT e TST, serão compostos por advogados com mais de 10 anos de atividade profissional. Ou promotores com mais, membro do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. O advogado tem que ter notável saber jurídico e reputação libada. Agora, para esse advogado virar desembargador aqui, a OAB faz uma lista cêspula. Envia 6 nomes. Aí o tribunal põe em votação lá e transforma em lista tríplice. E manda para o governador que escolhe o em 20 dias. Saiu da pobreza e vai para riqueza. Olha o perfume, olha o cabelo, olha a tinta, muda tudo. A roupa, né? Tem um lugar que compra roupa, o local que frequenta, muda tudo. Então, eu estou contando para vocês que tem um tal de quinto constitucional. Aí eu parei a aula aqui no artigo 94. Pronto. Por que eu parei? Porque muita gente não tinha conhecimento. Aí hoje, eu vou voltar agora para a composição. Aí eu falo 95, 96, 97, mas tem que dar um tempo com vocês. Aí, como estava no final da aula ontem, não dava para continuar 95, 96, 97, 98, 99, 100, eu comecei a composição. Aí a composição, eu comecei com STF. Vou fazer revisão aqui hoje, tá? Aí eu falei, olha meninos,
Parei a aula no artigo 94, não foi? Eu vou ter que ver do 92 ao 126. Eu já li 92, 93 e 94. Ontem eu não falei desse jeito para vocês, não. Deixei para falar hoje. Ou melhor, familiarizar com a Constituição. Aí, a composição, gente, eu podia seguir a ordem, mas imagina eu ensinar a composição do Supremo hoje. 101. Está no artigo 101. Olha para mim onde está o 101 aí, Luiz. Ou melhor, acho que a sua apostila do curso passado, não é, Luiz? Ou é desse já? Então tá. Quem está postando com a página? 66, né? 63. O artigo 101 tem a composição do Supremo. Mas a composição do STJ já está no 104. Então, se ensinar um, daqui uma semana ensinar o outro, não. A gente já esgota tudo de composição hoje. O que for de composição já esgota. Quando eu ensinar recurso ordinário, eu falo tudo de recurso ordinário. Recurso especial, eu falo tudo de recurso especial. Não fique lendo artigo por artigo, não é? Senão eu vou ficar doido lendo esse monte de artigo aqui. Tá bom? Então, a composição do Supremo, eu falei o seguinte. Primeiro, quantos membros tem lá? No mínimo, no máximo ou fixos? Fixos. Tem que saber isso, que eles colocam na prova no máximo. Está errado, não é no máximo 11. Quem nomeia isso aqui? O PR, né? Quem aprova? Senado não concorda, não. Se eu falar Senado, é maioria simples. Se eu falar aprovado pelo Senado, é maioria simples. Só tem um caso de maioria simples aqui. Que a maioria simples é metade mais um dos senadores que compareceram. A maioria absoluta é metade mais um dos 81. Vocês vão ter essa aula em constitucional, falar de coro. Tem que ser maioria absoluta, é metade mais um dos 81, de todos os membros. Se lá tem 100, tem que ser 51, é metade mais um dos membros. Se tem 500, maioria absoluta, é metade mais 250 mais um. Então, a aprovação aqui é pelo MASF. O que é MASF que eu inventei esse negócio? Maioria absoluta. Se a prova ia falar aprovado pelo Senado, está errado, porque a aprovação do Senado é maioria simples. Só tem um caso de maioria simples aqui. Só um caso. O resto é MASF. Tem uma idade? Mais de 35, menos de 65. Só uma pegadinha de prova aqui. Em relação à idade, se eu fiz 35 hoje, 35 e 1 segundo é mais 35. 35 e 10 minutos é mais 35. Agora, 65 não pode, não. O Marcos de Mello foi nomeado com 35. Não tinha 36, não. Mais 35 aqui não é 36, porque a idade, se você fez 35 meia-noite, meia-noite e 1 tem mais 35. Agora, é menos 65. 64, 11 meses, 29 dias e assim até as horas. Tem que ter menos 65. Aqui tem que ser brasileiro nato. Pronto, virou ministro supremo. 11 membros, quem nomeou o presidente e quem aprova, o MASF, não é maioria do Senado, não é maioria simples, é maioria absoluta do Senado. Bom, aí eu falei para vocês do STJ. Vamos pegar o artigo 104? Fala a página para mim, por favor. 104? Que artigo é na ordem agora. Página 68. Ó, gente, assim, artigo, inciso, a linha, agorinha, que eu sei que tem muita gente do direito, aprende a olhar isso aí, pode ficar tranquilo, tá bom? O STJ vai ter no mínimo 33. Eu brinquei com vocês ontem, eu coloco um minozinho aqui, ó. Mas não é menos de 33, não, é no quê? No mínimo. Se é no mínimo 33, pode ter mais? Pode. Quem vai nomear? PR do mesmo jeito. Quem aprova? MASF. Idade? Mais 35 e menos de 65. Aqui não requer brasileiro nato, não. Pode ser naturalizado. Brasileiro nato, por enquanto, é aqui. Tem mais um caso de brasileiro nato. Professor, como é que esse povo chega no STJ? Hoje tem 33 lá, viu? 1/3 sai dos tribunais de justiça. 1/3 sai dos TRFs. E 1/3 na regra do quinto. Então, 11 aos 33 aí. Vou falar isso aqui para vocês.
Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Professor, e as regras para chegar aqui, ó? É o regimento interno. O único requisito que tem aqui, que os tribunais, o STJ vai fazer uma lista tríplice. Quem são essas pessoas? Por enquanto, eu vou falar disso depois. Tá bom? Pode deixar aí. Vamos aprender a composição? Quantos membros tem aqui? No mínimo, 33. Um terço sai daqui, um terço sai dos TRFs e o outro terço. Na regra do quinto. No STJ tem quinto constitucional? Não, lá tem o quê? Terço. Na regra do quinto. Qual que é a regra do quinto? A OAB faz lista sexta. Manda para o STJ, transforma em lista tríplice. E a lista tríplice vai para quem? Para o presidente, que escolhe um. Aí, gente, aqui tem promotores? Tem. O Ministério Público faz lista sexta, manda para o STJ, transforma em lista tríplice. Manda para quem? Para o presidente, que em 20 dias escolhe um. Então, aqui não tem um quinto de 33. Um quinto de 33 é diferente de um terço. Dá uma passadinha rápida de olho no artigo 104, por favor. Oi? A vermelha? Ah, tá. Não, para achar. Cheio de cabeça aqui. Bom, o TST, estou seguindo a ordem, volta aqui, Douglas, estou seguindo a ordem aqui, ó. 101, que é o artigo que fala da composição, o 104, agora o 111A, que é a composição do TST. Vamos lá para o 111A? Aqui, para começar, número de membros, 27. Fixos. Gente, olha que legal você saber a simetria. Se é tribunal superior, quem é que nomeia? Quem nomeia? Presidente da República. Quem aprova? MASF. Idade. Mais de 35 e menos de 65. Professor, como é que eles chegam lá no TST? Olha aqui para o quadro. O TST vem aqui nos TRTs do Brasil inteiro. São Paulo tem 2 TRT. Tem Campinas e São Paulo. Minas só tem um. Ó, gente, tem os juízes que fazem aquela conciliação com vocês de primeira instância. Perdeu, você recorre para o TRT, que é o tribunal. Lá no norte de Minas tem as varas da Justiça do Trabalho. Primeira instância. Perdeu, você recorre para o TRT aqui em Minas. A sede em BH. Mas São Paulo tem 2 tribunais regionais de trabalho. Pode ter mais? Pode. Tem que saber a quantidade, não? Então, a primeira instância recorre para a segunda. Nós vamos aprender que esse juiz aqui é promovido e vira desembargador. Esse desembargador aqui vira ministro do TST. O próprio TST vem aqui e indica desembargador do TRT. Indica. Indica para quem, professor? Para o presidente da República. Aí ele nomeia. Mas quem vai ter que aprovar? A maioria absoluta do Senado. Qual a idade que esse desembargador tem que ter? Mais 65 e menos de 65. Se o desembargador tiver mais de 65, não pode. Se tiver menos de 65, também não pode. Professor, se tiver menos de 65 ou mais de 65. E a outra parte é do quinto constitucional. O que é um quinto constitucional aqui? Um quinto dessas 27 vagas, vai pegar um quinto delas, vai ser composta por advogados e membro do Ministério Público do Trabalho. Porque aqui é Justiça do Trabalho. Então, qual promotor que vai aqui? Ministério Público do Trabalho. Então, é fácil de chegar nos 27. É só você passar o olho no artigo aí, qual que é? 111A. Beleza? Esse é o mais simples de aprender. Olha, esse aqui, geralmente vocês engancham um pouquinho na Justiça Eleitoral. Nesses anos todos que eu dou aula, onde que vocês engancham? Na Justiça Eleitoral. Sabe por quê? Os membros são emprestados. De onde que eles são emprestados? Aí dá um pouquinho de dificuldade para decorar. Difícil? Não. Aí a gente agarra só um pouquinho. Então, o que eu faço? A composição da Justiça Eleitoral eu ensino depois que eu terminar os outros. Então, depois eu ensino assim, ó, daqui a pouquinho, composição do TSE e do TRE. Bom, então quem que eu vou ensinar agora?
o STM. Pega o artigo 123, por favor. Então, o STM vai ser o número 4. Olha para mim seu artigo 123. O pessoal já está com a apostila, com a página aí? Página 74. E quem tem Constituição ou está na internet, é só pegar o artigo 123 da Constituição. Bom, primeira coisa, você vai colocar um coraçãozinho no 123. Por que coraçãozinho? Porque é apaixonante. Os meninos colocam estrelinha. Sabe por quê? Na nossa prova, eles fazem uma sacanagem com a gente. Esse caso é 2T's, esse caso é maioria absoluta, esse caso é maioria simples. Olha que sacanagem. Aí, daqui a pouquinho, eu vou parar a aula e dar esses macetes para vocês. Por exemplo, o tribunal pode recusar a promoção do juiz mais antigo? Qual quórum? 2T's. É maioria absoluta? Não, na prova é maioria absoluta. Eu tenho aqui 3 casos de 2T's. Aí eu já ensino a decorar os 3 casos de 2T's. Eu tenho um caso de maioria simples, só um. E o resto não precisa decorar não. É maioria o quê? Absoluta. Olha que legal. Um caso de 2T's eu já ensinei. Daqui a pouco está faltando 2. Deixa daqui a pouco, para não misturar muito. Eu só tenho um caso de maioria simples. Esse caso de maioria simples está aqui, ó. Por isso tem coraçãozinho. Então vamos colorir ele aqui, ó. Preto e vermelho. Está magoado esse coração aqui. Quantos membros tem aqui, professor? Primeiro, o número de membros, 15. Quem nomeia? Imagine. Presidente da República. Ô, gente, esse cara vai virar juiz. Juiz do STM. Só que nos tribunais superiores, o juiz tem um título. Qual o título? Ministros. Na segunda instância, ele é juiz? Desembargador é juiz? É, mas qual o título? Desembargador. Eu não sou um juizinho. Lembra que o Renan falou que tem um juizeco de primeira instância? Juizeco. Olha para você ver, o cara é juizeco. É igual chamar de ralé. Renan falou isso. Um juizeco lá de primeira instância querendo julgar o Senado aqui. Porque quem julga o pessoal do alto escalão são os tribunais superiores. Os ministros do Supremo, ministro do STJ, ministro do STE. Olha, perceberam a diferença? Na segunda instância, qual é o título dele? Desembargador, mas ele é juiz? É. Tem hora que você vai ver, os juízes do STJ, os ministros, tá certo, os dois estão certos. Às vezes eles são juízes, mas ele tem um título, qual é o título? Desembargador. Gente, o procurador da República, que é o promotor federal, ele é promotor? É, mas qual é o título? Procurador da República. Eu não sou promotorzinho federal, não, há diferença. Eu sou procurador, olha, eu sou um subprocurador-geral da República, olha o título, mas ele é promotor que atua perante o STJ. Isso é título. Mas na prova, quem julga o subprocurador, quem julga o desembargador? Aí nós temos que saber os títulos, porque na prova vem o nome. Tá bom? Então aqui vai ter quantos juízes? 15, que é ministro do STM. Quem nomeia? O presidente da República. Quem aprova? O Senado. Eu falei maioria absoluta? Então é maioria o quê? Simples. Metade mais um dos presentes. Olha que legal. Lê no texto 123, vê se fala aprovado pela maioria absoluta ou aprovado pelo Senado? Pelo Senado. E como que esse povo chega lá? Para começar, no STM, 10 membros são provenientes das Forças Armadas. Ó, gente, ele é das Forças Armadas, ele é militar. Aí ele vira juiz, ele volta a ser civil. Só que ele vira juiz do STM, ministro do STM. Desses 10 membros, 4 serão provenientes do Exército, oficial general do último grau, né, do posto mais elevado da carreira. Eu falo, deve estar cacaiada já, do posto mais elevado da carreira, o último grau, da ativa. Aí ele vira ministro do STM. Então, 4 aqui saem do Exército. 3 vai sair da Marinha e 3 vai sair da onde? Da Aeronáutica. Quem nomeia? O presidente. Quem aprova a indicação? O Senado. Não é maioria absoluta. E 5 serão civis. Olha o total de 15 aqui, ó. 10 e 5 civis.
Quem que são esses civis que vão virar ministro do STM? Para começar, aqui 3 serão advogados. Opa, olha como é que é bom ser amigo do presidente. Advogado vira ministro do STM. Gente, nossa, nem vou falar nada. Vocês não sabem o que é riqueza. E o perfume? Esse povo cheiroso danado. 3 advogados viram ministro supremo. Ou do STM, que supremo. 2 em escolha paritária. O que é escolha paritária? Para a aula aqui, vem aqui, Douglas. Ó, gente, vai vir um juiz militar aqui, que o juiz militar é civil, é concursado. Ele fez concurso para juiz militar. E um outro, um membro do Ministério Público Militar, um promotor militar aqui, ó. Aqui vai vir um juiz, escolha paritária. O que é paritária? Pá, um aqui e um aqui. Então, um juiz militar e um promotor de justiça militar vai compor os outros 2 que faltam. Então, 2 em escolha paritária. Um juiz auditor da Justiça Militar e um membro do Ministério Público Militar. E o que fala a Constituição? Que esses civis aqui, os civis, têm que ter mais de 35 anos. Mas não fala menos de 65. Deve ser que já é acacaiada mesmo. Sei não. Professor, realmente esse aí é diferente dos outros. É ou não é diferente, gente? Completamente diferente. Então, no STM tem quantos membros? 15. Quer ver uma maldade de prova? Vocês vão aprender com o professor de constitucional, vocês não vão começar a aula de constitucional ainda. Vão começar. Tem que ter mais de 35 anos. Maior de 35, então é mais. Aqui tem que, mas aqui, quando se fala idade, maior, né? Tem que ter mais de 35, não vai mudar muito, não. Português não mudaria muito aqui, não, tá bom? A pessoa pode ter 34 anos e 11 meses? Não, tem que ter quantos? 35. O português que eles usam aí é maior de 35 anos. Mas em relação à idade, tem que ter mais de 35. Tá bom? O problema aqui, do Tribunal Superior, fala que é menos de 65? Não. Quer ver uma maldade de prova? Que eu ia falando aqui? O artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, fala os cargos privativos de brasileiro nato. Presidente da República, o vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, os oficiais das Forças Armadas. Gente, o ministro do Estado da Defesa. Se o cara é oficial das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato, esses 10 aqui, ó, tem que ser brasileiro nato. Porque eles são oficiais generais. Porque teve uma questão de prova dessa no estado de São Paulo, foi sacanagem. No STM, em sua composição, 10 tem que ser brasileiro nato. E muita gente errou essa questão. Estava certo. Por que tem que ser brasileiro nato? Por causa do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Então, aqui tem que ser brasileiros natos. Não pode ser naturalizado. E o civil pode ser naturalizado. Porque o oficial, lá no 12, parágrafo 3º das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato. Fechamos? Bom, da agora para frente, o negócio ficou mais fácil. Eu vou estudar com vocês agora os tribunais médios. TJ, TRF, TRT, lá é emprestado. TJ, eu já falei para vocês, quantos membros tem aqui em Minas? 140, mas está na Constituição Federal? Não, porque é a lei do Estado que fala o número de juiz que tem no Estado de Minas. E como é que é a composição deles aqui? Da primeira para a segunda instância, antiguidade, e a outra parte? Quinto constitucional. Já aprendemos o TJ. Gente, isso aqui, ó, é justiça estadual. Daqui para lá, quem que organiza a justiça? A União. E aqui já vai um macete para vocês. Da primeira para a segunda instância, como é que é a composição? Antiguidade, merecimento. E outra parte? Quinto constitucional. Da primeira para a segunda instância, antiguidade, merecimento. E outra parte? Quinto constitucional. Já começa assim. Olha como é que é legal você aprender um, aprender todos. Quem sabe o organograma, sabe composição, sabe recurso, sabe tudo. Sabe competência originária, sabe tudo. Tem que saber esse organograma aqui. Bom, mas vamos aos detalhes aqui, por favor. Vocês vão pegar para mim
o artigo da Justiça Federal, vê para mim o 107, vê o 108, por favor. Vê se é a composição do TRF. 108. Página 69. Olha, outro macete para vocês aqui. Nos tribunais médios, ou tem mínimo de 7, ou é 7. Ou é mínimo de 7, ou é 7. Primeiro macete. Quem nomeia? Quem que vocês acham que nomeia Tribunal da União? Presidente da República. Eu vou colocar no quadro bonitinho lá, mas eu quero mostrar aqui para você aprender. Idade. O que vocês acham aqui? Mais de 30 e menos de 65. Mais de 30 e menos de 65. Gente, se você prestar atenção, os tribunais já estão no Estado. Para ser governador tem que ter quantos anos? 30. E para ser presidente da República? 35. Tribunal Superior em Brasília é 35. E nos tribunais médicos que estão no Estado é mais de quanto? 30. Por isso que para você, juiz federal, virar desembargador, tem que ter quantos anos? Mais de 30 e menos de 65. Como é que dá promoção daqui para cá? Antiguidade e merecimento. E outra parte? Quinto constitucional. Quem nomeia? Presidente. Nos tribunais médios não tem Senado, não. Porque está nos estados. Senado, eu estou falando lá em Brasília, os tribunais superiores. Tribunal Superior está em Brasília, Senado participa. Ou maioria simples ou absoluta. Exceto os emprestados. Quem que é juiz emprestado aqui? Justiça eleitoral. Lembra o juiz de manga? Vira juiz eleitoral. De manhã ele faz audiência juiz de direito. À tarde faz audiência eleitoral. Ou vice-versa, ele marca o horário das audiências eleitorais. Ganha para isso. Verbo o quê? Indenizatória. Bom, no artigo 108, tem um requisito aqui. Para esse juiz ser promovido para o TRF, ele tem que ter mais de 5 anos de exercício efetivo na primeira instância. É o único que tem esse requisito. Então vamos colocar aqui no quadro para ficar bonitinho igual outro? TRF, qual artigo? É o 5, TRF, com o artigo 108. Mínimo de 7. Qual o macete que eu dei para vocês, tribunais médios? Ou é mínimo de 7 ou é 7. Quem nomeia? Presidente. Tem aprovação do Senado aqui? Não. É só quem está em Brasília. Idade? Mais de 30 e menos de 65. Como é que é a promoção da primeira para a segunda instância? Antiguidade e merecimento. E outra parte? Quinto constitucional. Só que para o juiz federal tem que ter mais de quantos anos? 5 anos de efetivo exercício na primeira instância. É o artigo 108. Vou colocar aqui o TRT. 111. Artigo 111, deixa eu ver se é aqui. 111, é o TST. Então, vai ser o 114, deixa eu ver aqui. Estou com dúvida do artigo. Uau, 115. Quantos membros? Mínimo de 7. Viu como é que o macete ajuda? Ou é mínimo de 7 ou é 7. Idade? Mais de 30 e menos de 65. Ó, gente, tribunais médios estão nos estados. E governador tem que ter quantos anos? 30. Ah, é 107, desculpa, 108 é TRF, né? Já é a competência, 107, desculpa aí, pessoal. É porque o 108 é competência do TRF. Compete ao TRF julgar e processar. Obrigado, viu? Aqui é 107, conserta aí para mim, por favor. Mais de 30 e menos de 65. Quem nomeia? Presidente da República. Como é que o... Olha aqui, aqui é fake, quer ver? Olha como é que o organograma ajuda.
Como é que o juiz trabalha promovido? Antiguidade, merecimento e outra parte. Quinto constitucional. Acabou, só falta a competência da justiça, composição da justiça eleitoral. Abra o coração de vocês agora. Coloca o título aí para mim assim, ó, composição da justiça eleitoral. Tem um que vocês já sabem. Quem que é o juiz eleitoral? O juiz de direito da comarca. Ele faz concurso para ser juiz eleitoral? Vai pagar quase 40 mil todo mês só pelo julgamento. Não, aí pega emprestado, tá bom? Então coloca o título assim, composição da justiça eleitoral. Primeira coisa que vocês vão fazer para mim é o artigo 118, vocês vão pegar para mim. Tem uma novidade do 118 aí. Ele merece um coraçãozinho também, tá? É bem apaixonante. Vocês já estão aprendendo a navegar na Constituição? Vai, volta, acha um artigo, acha outro, né? Legal? São órgãos da Justiça Eleitoral no 118. Tribunal Superior Eleitoral. Tá isso aí? Pessoal que não tem apostila, a gente só abre na internet o 118, né? Os tribunais regionais eleitorais. O juiz de direito, tem mais um aí? Juntas eleitorais. Gente, juntas eleitorais também são órgãos da Justiça Eleitoral. Professor, ele não está no artigo 92, tá? Não. Mas é um órgão? Tá, porque o jumento esqueceu de pôr no 92. O energúmeno que fez o 92 esqueceu de colocar isso aqui. Professor, qual que é a função de uma junta eleitoral? Gente, a junta eleitoral é um órgão da justiça transitório. A principal função que ele tinha era a contagem de votos, quando era manual. Mas vai conceder diploma para vereador, prefeito, ele tem outras funções. Tem que saber composição de junta? Não. Aí é quem vai fazer concurso lá para o TRE. Aí quem for meu aluno de direito eleitoral aprende composição da junta eleitoral. Não tem que saber. Só basta saber uma coisinha aqui. Junta eleitoral também é um órgão da justiça eleitoral. É um órgão transitório. Você só vê ele. Tanto, gente, que esse juiz de direito vai ser o presidente da junta. É ele que registra a candidatura de eleições municipais, conta votos, diploma prefeito, vereador, mas não tem que saber isso não. Só para aprender. Bom, esse é o 118. O 119, primeiro órgão da Justiça Eleitoral aqui, está no artigo 119, é o TSE. Deixa eu confirmar se é o 119. Vocês me ajudam? Não é? Tá certo, né? Primeira composição, ele é no mínimo de 7. E nós já temos uma ideia. Justiça Eleitoral tem membros próprios? Faz concurso para eles? Todo mundo é emprestado aqui, não é? E nós vamos aprender, gente, que esse povo da Justiça Eleitoral, ele fica por no mínimo 2 anos. Ele fica como juiz eleitoral 2 anos. É permitida uma recondução. Então ele pode ser reconduzido. Ficar mais 2. Nunca mais de 2 biênios consecutivos. Aí, gente, ele fica fora 2 anos, pode voltar de novo daqui a passar os 2 anos. Então ele fica no mínimo 2, podendo ser prorrogado por mais 2. Bom, olha que legal aqui. Já que esse povo aqui, ó, o juiz de direito vira juiz eleitoral, e quem vai ser os ministros do TSE? O STF reúne os 11 lá, indica 3 ministros para ficar 2 anos como juiz eleitoral. Então, 3 saem aqui do STF. São ministros do STF. O STJ reúne os 33 aqui e manda 2. Então, 3 saem do Supremo e 2 saem do STJ. Já temos quanto? 5. Inclusive, gente, o energúmeno que fez a Constituição
que fez esse artigo aqui, ele fala no mínimo 7, mas já indica quem são. Não tem como nomear mais, não. Porque a Constituição falou, são esses. Apesar de ser no mínimo 7, não tem como acrescentar por lei, não. Para colocar mais ministros do TSE, tem que emendar o quê? A Constituição. Porque no TRT é no mínimo 7. Mas aí ele não indica quem é, não. Só fala que é promoção, antiguidade e merecimento. Então, por lei, pode criar novos cargos? Pode. Tanto que os nossos TRF não tem só 7, não tem vários, 15, sei lá. Cada TRF tem uma composição. Depende da demanda. Agora, no TSE, eu estou parando aqui para decorar mesmo. Dos mínimos de 7, lá fala mínimo de 7. Você não vai falar que a Constituição está errada na prova. Você fala que é mínimo de 7. Mas, na verdade, só pode ter quanto? 7. Ele já indica quem são. 3 saem do STF. O STF que indica. Para quantos anos? 2. Aí o STF pode indicar de novo os mesmos? Pode. Nunca mais 2 biênios consecutivos. E desses, os outros 2 que está faltando, 2 serão advogados. Ó, só que esse advogado aqui vai virar juiz só por 2 anos. Ele vira ministro supremo só por 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2. Só que aqui, gente, olha que coisa. O STF elabora uma lista de 6 advogados, lista sêxtupla. E desses 6, ele manda para quem? Quem que vocês acham que participa disso aí tudo? Presidente da República. E o presidente escolhe quantos? 2. Então, os outros 2 ministros do TSE serão indicados em lista sêxtupla. Quem faz a lista sêxtupla? STF. Manda para quem? Para o PR. E o PR escolhe 2, que vai ter um mandato só de 2 anos. Gente, e esse advogado pode continuar mais 2? Pode. Aí o STF tem que pôr ele na lista sêxtupla de novo e mandar para o presidente escolher de novo. Toda vez que fala recondução, tem que passar pelo mesmo processo. Esse daí você já fica mais quietinho um pouquinho, né? Vamos ver se nós aprendemos aqui? Espera aí, vou fazer tudo de novo. No TSE, tem quantos membros? Como é que é a resposta? Mínimo 7. De onde que ele sai? 3 sai de onde? Do STF. Eleição secreta entre eles lá. 2 sai de onde? Do STJ. Quantos advogados? 2. Só de saber isso já me ajuda. Esse advogado aqui é quinto constitucional? É o AB que indica? Não. Quem indica? O STF faz uma lista o quê? Sêxtupla. E manda para quem? O presidente. Ele escolhe 2. Mas ele vai ser juiz para sempre? Não, só 2 anos que ele é... Agora, nesses 2 anos, ele é juiz com todas as garantias de juiz. Todas as garantias de juiz. Subsídio de juiz. Só 2 anos. Aí, tem que fazer muita política para ser reconduzido e o presidente escolher de novo. Depende do voto que ele der. Se ele votar contra o presidente, ele está fora no próximo biênio. Olha a influência política. Quem escolhe os 2 é o presidente. Se você der um voto contra, nunca mais você volta lá, filho. O outro é o TRE, que está no artigo 118. Para começar, em cada capital tem um TRE. Não é no estado, não. Tem que ser na capital. Em Belo Horizonte, em São Paulo, em Salvador. O Tribunal Regional Eleitoral, a sede é na capital. Porque se eu falar no estado, pode ser em Juiz de Fora, pode ser em Montes Claros, pode ser... Não, tem que ser o TRE, a sede é na capital. Porque na primeira instância tem os juízes eleitorais. Agora a sede do TRE é na capital. Agora imagine, gente, nosso TRE está lá na Prudente de Moraes. Só para você imaginar aqui em Minas. Real caso, está lá na Prudente de Moraes. Como que esses membros vão chegar lá para ficar 2 anos como juiz do TRE? Perceberam? Então eles vão ficar só por 2 anos. Pode ser reconduzido? Pode, por mais 2, pelo mesmo processo. Imagine aqui, nós temos o TJ. O TJ, dos 140 desembargadores, o TJ de Minas vai fazer a indicação de 2 desembargadores do TJ para ser juiz eleitoral por 2 anos. O TJ vai indicar
2 juízes de direito para ser juiz do TRE por 2 anos. O TRF vai indicar um juiz do TRF. Olha, meninas, para quem não é do direito hoje, nós só temos 5 TRF no Brasil. Ele é dividido por região. Pega o Brasil e divide em região. Às vezes, um tribunal regional abarca 3, 4, 5, 10 estados ou mais. Só temos 5 TRF, dividiu o Brasil em regiões. O nosso aqui de Minas, a sede está lá no DF. Aí, gente, a reunião do TRE é marcada 14 horas. O juiz TRF lá de Brasília vem para a reunião aqui na última hora? Não. Como aqui nós não temos TRF, mas temos Justiça Federal aqui, lá ao lado da Praça da Assembleia ali. Aí o TRF indica um juiz federal. Mas quem indica é o TRF, que indica um juiz federal para ser juiz do TRE de Minas. Já deu quanto? Então vamos colocar aqui? Oi? Vê se é 120 para mim a composição. 120. Então tá, desculpa, 118 é o Zorro, acabei de ler. Não, estou numa vazieza hoje. 120. A gente conserta aqui. Vamos aqui? 2 desembargadores do TJ. Vocês vão prestar atenção no 120, que fala juiz do TJ. Quem indica? O TJ. 2 juízes de direito. Quem indica? O TJ. 1 juiz do TRF. Minas tem TRF? Não. Não tem sede TRF aqui. Aí o TRF indica um juiz federal. O que está faltando para ficar igual ao TSE? 2 advogados. Vê se deu 7. Professor, como é que esse advogado chega aqui? O que vocês acham? Lá no TSE, o Supremo faz uma lista sextupla. E aqui em Minas, quem faz? O TJ. O TJ faz uma lista de 6 advogados e manda para quem? Para o presidente, que escolhe quantos? 2. Então, olha aqui, ó. O TJ faz uma lista de 6 advogados, lista sextupla, e manda para o presidente, que o presidente da República escolhe quantos? 2. Maldade de prova. TRE é Justiça da União, não manda para o governador, não. Manda para quem? Para o presidente. Justiça Eleitoral, governador é só TJ. Daqui para lá é Justiça de quem? Da União. Então aqui vai ter 2 advogados que o TJ faz uma lista sextupla. Dessa lista sextupla, o presidente escolhe 2. Aqui vocês geralmente garram um pouquinho. Estamos acabando, só falta a CNJ. Eu dei um macete para vocês aqui o seguinte. Nos tribunais médios, ou é mínimo de 7, ou é o quê? 7. Lembra desse macete? E o TSE? Mínimo de 7 ou 7? Vocês viram que não mudar de prova? Na hora a gente esquece. Aqui é mínimo de quanto? 7. Agora eu quero mostrar isso no quadro para vocês aqui. Revisão. Só está faltando o mais gostoso. O CNJ. Esquece da apostila, esquece tudo aqui. Volta aqui no quadro comigo. No STF tem quantos membros? 11. Quem nomeia? Quem aprova? MASF. Maioria absoluta do Senado Federal, porque chegou depois da aula aí. Idade? Mais 35 e menos 65. Quem está em Brasília, presidente, tem que ter mais 35. Então, eles têm que ter mais 35. Os tribunais médios estão no Estado, tem que ter mais de quanto? De 30. Não tem esse requisito desembargador, não. TJ, quem fala, é a Constituição Estadual, porque é justiça do Estado. Mínimo de 35 eu não consideraria certo, não, que é perto de sala. Mínimo de 35 eu não consideraria, não. Tem que ter mais 35. Eu nunca vi com esse mínimo de 35, não. Tem que ser mais. Concorda comigo? O texto é mais. Mateus, eu acho que não, viu, Mateus? Boa pergunta, mas eu nunca vi isso assim, não. Então, gente,
11. E o STM, STJ, tem quantos? Sem olhar na apostila, sem colar. Mínimo de 33. Idade? Mais 35 e menos de 65. Quem nomeia? Presidente. Quem aprova? Máximo. Como é que eles chegam lá? Um terço e outro terço na regra do 5º constitucional. Claro que isso aqui vai sair de lista tríplice. Que manda para o presidente. Está no artigo 104. Bom, no TST tem quantos membros? Tá vendo como é que esquece isso? 27. Idade? Mais 35 e menos de 65. Quem nomeia? PR. Quem aprova? MASF. Como é que o ministro TST chega aqui? O TST vai indicar juiz do TRT. Aqui não é promoção por antiguidade e merecimento, não. Antiguidade e merecimento é só da primeira para a segunda instância. E a outra parte, 5º constitucional. TSE, agora eu já posso falar. TST tem quantos membros? Mínimo de 7. Isso aqui vocês vão ter que sentar em casa e decorar. O que eu faço é facilitar para vocês. Mínimo de 7. Mas eu garanto para vocês, 60% a 70% vocês vão chegar decorado em casa. O que você bater o olho, você sabe. Composição. Como que eles vão chegar aqui? O STF vai indicar quanto? 3. E o STJ? 2. E quantos advogados? 2. O advogado é 5º constitucional? Não. Quem indica a lista sexta? O STF. Mandato. Nunca menos de 2 biênios e nem mais de 2. Tá bom? Então, 3 do Supremo. E olha que interessante, gente. Aqui no TSE, todo tribunal tem um presidente, não tem? O presidente do TSE tem que ser o ministro supremo. Aí, gente, a hora que chegou o 7 lá, eles fazem a eleição para escolher o presidente do TSE. O presidente do TSE tem que ser o ministro supremo. E o vice também ministro supremo. Isso está no artigo 119. Bom, STM tem quantos membros? 15. 4 do Exército, 3 Marinha, 3 Aeronáutica e 5 civis. Quem nomeia? Presidente. Aprovação? Senado. Aí tá certo falar agora. Então, a maioria simples. E 5 civis. Os civis têm que ter mais de 35 anos. Mas a Constituição não exige menos de 65. Beleza? Só mais de 35. Beleza? Posso afirmar, então, que no STM tem que ter 10 brasileiros natos? Posso. Por quê? Porque os 10 são oficiais. E oficiais têm que ser brasileiro nato. Gente, mas ele deixa de ser oficial e vai para... Agora ele vira juiz, ele é civil, volta a ser civil. Tá bom? Bom, no TJ aqui, como que dá a composição? Antiguidade e merecimento. E outra parte, 5º constitucional. Aí no 5º constitucional, gente, entra o Ministério Público de Minas. Nos tribunais médios, eu dei um macete. Ou é mínimo de 7, ou é quanto? 7. Esquece mais não. Como é que é a promoção da primeira para a segunda instância? Antiguidade e merecimento. Só que o juiz federal tem que ter mais de 5 anos. É o único que tem esse requisito. Idade. Mais de 30 e menos de 65. Quem nomeia? Presidente. Quem aprova? Tem Senado aqui? Não. Senado é só nos tribunais superiores. Antiguidade e merecimento. E outra parte? 5º constitucional. Quem nomeia? Presidente. Quem aprova? Tem isso aqui não. Mais de 30 e menos de 65. Parte chata está acabando. No TRE tem 7 membros. Quem são eles? Lembra que o TRE está na Prudente Moraes. Tem que ter uma em cada capital. Tem que ter um TRE. Então, se o STF e o STJ que indica, aqui no estado, quem vai indicar? O TJ. O TJ indica quantos embargadores? 2. Indica quantos juízes de direito? 2. E um juiz do TRF. Em Minas tem? Quando não tem TRF naquela capital, o TRF indica um juiz federal. Para ficar 2 anos como juiz eleitoral. E os outros 2? Advogados. Como é que o advogado chega lá? O TJ faz lista 6. E manda para quem? Para o presidente. Que o presidente escolhe 2. No mínimo 2 anos, nunca mais 2 biênios consecutivos. Bom, para acabar essa parte decoreba, só falta isso aqui, ó, CNJ. Conselho Nacional de Justiça.
Abra o artigo 103 da Constituição, 103B. E acabou a composição. Fala, não tem gostoso estudar o CNJ? Só para vocês terem uma ideia, CNJ, na aula passada eu falei assim, olha meninos, é um órgão do Poder Judiciário, está no 92, mas não vai ser um órgão judicante, ele não vai dar sentença, não. Mas ele vai exercer funções administrativas, disciplinares, remover juiz, aposentar juiz compulsoriamente, do Brasil inteiro. Primeiro, a composição dele aqui, eles têm 15 membros. Mandato, 2 anos, permitida uma recondução. 2 mais 2. Quem nomeia? O que vocês acham? E quem aprova? MASF. Gente, segue as regras dos tribunais superiores. A diferença é que não tem idade mais 35 e menos 65. Ou aprendo um macete aqui, ou sofro em casa. Eu desenvolvi um macete aqui. 3, 3, 3, 2, 2, 2. Eu desenvolvi esse macete aqui para facilitar a vida de vocês. De onde que vão sair esses membros que vão ser conselheiros do CNJ? Eu vou dar um macete aqui, que 3 ou sai do STF ou é indicado pelo STF. 3 sai do STJ ou é indicado pelo STJ. 3 sai do TST ou é indicado pelo TST. Então, vamos ver como é que funciona aqui. 3, 3, 3, 2, 2, 2. Olha aqui no quadro. O STF tem um presidente, atualmente é Dias Toffoli. O presidente do Supremo já é presidente do CNJ automaticamente. Ele é membro nato. Quem que é o primeiro membro? O presidente do Supremo. Mas lá no CNJ, ele é presidente do CNJ. Ele não é presidente do Supremo. Então, o primeiro membro aqui é o presidente do Supremo. O presidente do STF vira presidente do CNJ. Primeiro membro saiu do Supremo. O Supremo vai indicar um juiz do TJ. Pode ser do Brasil inteiro, é um só. O Supremo vai indicar um juiz de direito. Pode ser qualquer juiz de qualquer estado. Então, se você prestar atenção, vou voltar aqui no quadro. O STJ vai indicar um juiz do STJ para ser conselheiro. O STJ vai indicar um juiz do TRF. Dos 5, ele indica um. E o STJ vai indicar um juiz federal. Olha para você ver, ou saiu do STJ ou o STJ indicou. Gente, isso aqui está ligado à Justiça Federal, por isso que o STJ julga e indica ele. O TST vai indicar um ministro do TST. O TST vai indicar um juiz do TRT. E o TST vai indicar um juiz do trabalho. Só aí já deu 9 membros. Está faltando 6. Então vamos lá? Então vamos colocar aqui. No STF, o primeiro é o presidente, que é membro nato. O STF indica um desembargador do TJ, indica um juiz de direito. Mas quem nomeia é o presidente, quem aprova é o Senado. O Senado pode recusar esse conselheiro aqui, viu? É um ato administrativo complexo. O STJ indica um do STJ. Indica um do TRF. Indica um juiz federal. Porque eles estão ligados à Justiça Federal. Claro que no texto constitucional não está com esse macete aí para vocês, não. Tem uma bagunça danada aí. Olha o tamanho do 103B.
O TST indica um juiz do TST. Indica um do TRT, indica um juiz do trabalho. Três. 2 advogados. Opa! Quem indica? O Conselho Federal da OAB. Aqui não é quinto constitucional e não é a OAB, é o Conselho Federal que indica. Tem o Conselho Federal da OAB. Dois cidadãos. Opa, cidadão participa desse trem também. Cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada. Um quem indica é a Câmara dos Deputados e outro quem indica? O Senado Federal. Um é a Câmara e outro é o Senado. Esse conselho aqui vai fiscalizar juiz. Na sua composição tem 2 promotores. E quando eu chegar no conselho que fiscaliza promotor, vai ter 2 o quê? Juízes. Inverte. No conselho que fiscaliza juiz, tem 2 promotores. Porque eu não vou ensinar hoje o Conselho Nacional do Ministério Público, não, que vai bagunçar demais. Mas nós vamos aprender. No Conselho Nacional do Ministério Público, 2 advogados, quem indica? Conselho Federal da OAB. 2 cidadãos, quem indica? Com a Câmara ou o Senado. No conselho que julga juiz, tem 2 promotores. E no conselho que julga promotor, tem 2 o quê? Juiz. Vocês viram que eu joguei para vocês a matéria? Lá vai ter esse povo lá também, ó, no conselho que fiscaliza o Ministério Público. Porque tem o Conselho Nacional do Ministério Público. Está no 130A. Mas não vou ensinar hoje, não. Chega de composição hoje. Hoje já foi gostoso demais. Bom, 2 membros do Ministério Público. Olha, meninos, tem Ministério Público da União, que o chefe é o Procurador-Geral da República. Delanhol lá, Ministério Público Federal. E tem Ministério Público dos Estados, que tem o Promotor de Justiça. Nós vamos aprender que o Ministério Público divide o Ministério Público da União, que na Justiça Federal toda, da União, desculpa, na Justiça da União, não é federal, posso falar que estarei errado, que tem trabalho, militar, e tem o Ministério Público do Estado. Então, desses 2 membros aqui, um vai sair do Ministério Público da União. Quem vai indicar é o Procurador-Geral da República. Vocês podem abreviar, depois vocês vão ler o 103B, TST lá. O outro, quem indica são os estados. Olha, gente, um membro do Ministério Público Estadual. Mas nós temos 26 estados e um DF. Dos 26, cada estado indica um. Agora, só tem uma vaga. Desses 26, a Constituição não fala isso, não. Os estados indicam. O Procurador-Geral da República escolhe um. Porque aqui no Ministério Público da União, o chefe é o Procurador-Geral da República. Que era o Rodrigo Janot, depois passou para Raquel Dodge, e agora é o Aras lá, né? Ele indica um. Para o Conselho Nacional de Justiça. E vem os Ministérios Públicos dos Estados, indica um, cada estado indica um. Agora, tem 27 vagas? Não, tem uma só. Aí o PGR escolhe um dos 26 aqui. Acabou. Só isso, não é muita coisa, não. É 103B. Tem, não é ele não? Será que eu errei de novo? A página 66, apresentou a página? Ah, tá. É o 103B. É o B, que tem o 103, o A e tem o 103B. Que o 103A fala de súmula vinculante. Tem que ter, moço. Isso é desde 2005, então sua Constituição está muito antiga. A emenda 45 é verdade. Isso foi acrescentado pela emenda 45 de 2004. Tem muitos anos já. Deve ter, sim. Bom, vamos tentar aqui? Quem vai ser o presidente do CNJ? O presidente do Supremo. Agora, gente, esse CNJ vai ter um corregedor, vai fiscalizar o juiz. Em todo órgão tem a corregedoria?
No Tribunal de Justiça, TJM, tem corregedor. Um oficial de apoio, um oficial de justiça extrapolou as atribuições, você vai na corregedoria. O CNJ tem um corregedor também. Sabe quem vai ser o corregedor? O ministro do STJ já é corregedor. Automaticamente ele é conselheiro e corregedor. Então, quem é o presidente do CNJ? O presidente do Supremo. Quem é o corregedor? O ministro do STJ. Ele já faz a função de corregedor automático. Vamos mexer com outra matéria, que composição chega, né? Na aula que vem eu faço revisão de composição, porque isso é decoreba. Tá bom? Eu parei no artigo 94, vocês lembram? Ó, eu falei do 92, que tem os órgãos, 93, promoção, atividade, merecimento, né? Aí eu falei do 5º constitucional. Qual artigo que eu vou voltar agora? Artigo 95. Vamos para o artigo 95? 95. Agora vocês vão ver que é bem mais tranquilo de estudar. Professor, por que você ensinou composição logo de cara? Porque é a matéria mais chata que tem, é decoreba, e durante o curso eu dou a oportunidade de vocês decorarem. Tá bom? Por isso que eu paro a aula e ensino composição de cara. O artigo 95 tem as garantias dos juízes. O parágrafo único tem as vedações. Agora, meninos, eu sou sincero para vocês. Tudo que vale para juiz, vale para promotor. Membro do Ministério Público tem essas garantias? Tem. E tem essas vedações? Tem. Só que, às vezes, o verbo muda um pouquinho. Aí a prova faz sacanagem com vocês. Por exemplo, é vedado ao juiz dedicar a atividade político-partidária. É o verbo, dedicar. É vedado ao promotor exercer a atividade político-partidária. O que eles fazem na prova? Inverte. Aí, quando eu ensino as garantias para os juízes, eu vou ensinar garantias para quem? Para os membros do Ministério Público. Na apostila, eu coloco para vocês um quadrinho comparando com o outro. Agora, quem não tem apostila vai ter que pegar esses 127 agora. Parágrafo 5º. Que tem as garantias para os membros do MP. E lá também tem as vedações. Quer ver? Na apostila, eu fiz um quadrinho comparando. Deixa eu ver se eu acho minha página aqui, que está próxima de vocês aí. Vê se está na página 16, na apostila de vocês. 16. Gente, quem não tem apostila, é só pegar o artigo 95, é a mesma coisa, tá? E na página 15 tem as garantias. Eu fiz um quadrinho aqui, ó. Página 15 tem garantias do juiz e página 16. Opa, página 16 tem as vedações. Desculpa. Quem tem apostila pode ficar com a página 15. Quem não tem vai pegar com o artigo 95. Primeira garantia que tem um juiz. Vitaliciedade. Gente, nós servidores temos cargo efetivo. Nós podemos perder o cargo de diversas formas. Sentença transitada em julgado, processo administrativo, avaliação de desempenho, excesso de gasto na folha de pagamento. Nós, ralés, mesmo com estabilidade, nós podemos perder o cargo de 4 formas. Juiz, não. Promotor, não. Eles são vitalícios. Só perde o cargo por sentença transitada em julgado. Agora, no primeiro grau, na primeira instância, ele adquire vitaliciedade após quantos anos? 2. Nós, ralés, adquirimos vitaliciedade? Nós adquirimos o quê? Estabilidade, que é após quantos anos? 3. E juiz? 2. Mas olha que beleza. Só na primeira instância aqui que a vitaliciedade é após 2 anos. A partir da segunda instância, a vitaliciedade é com a posse. Professor, o advogado do 5º Constitucional, virou desembargador, toma posse, já é vitalício.
Aí, meu filho, é só riqueza. Inclusive, só perde o cargo por sentença transitada em julgado. Na primeira instância, o estágio probatório do juiz e promotor são de quantos anos? 2 anos. Isso vale para juiz e vale para promotor. Se você comparar aí, o 95 é igualzinho o 127, parágrafo 5º. Promotor tem essa garantia também. Segunda garantia, inamovibilidade. Gente, funciona assim, quer ver? Então, vou contar para vocês a segunda garantia aqui. Quando você faz concurso para juiz de direito, você entra como juiz substituto. O que é um juiz substituto, gente? Aqui tem vários juízes substitutos. Deve ter uns 50 hoje. Uma juíza tirou férias lá em Juiz de Fora. Vai ficar sem juiz? Não, manda o juiz substituto. Por 120 dias, 6 meses, dá um prazo, 180. Uma comarca, o juiz conseguiu remoção. Tem muito tempo sem juiz. Manda o juiz substituto lá. Ele fica substituindo os outros. E é o tribunal que manda. Não tem como você recusar, não. Mas o tribunal, ele abre vaga para você tornar juiz titular. Se você titularizar na comarca, você torna inamovível. Prefeito não consegue remover você, governador não consegue, nem o Tribunal de Justiça. A não ser por interesse público. Por interesse público, você, juiz e promotor, pode ser removido. Por maioria absoluta do tribunal. Qual outro órgão que pode remover juiz por interesse público? Conselho Nacional de Justiça. O advogado representou contra o juiz, perseguindo o advogado. A corregedoria daqui não fez nada. Você pode ir no CNJ? Pode. CNJ também pode remover o juiz. Qual quórum? Maioria absoluta. Então, gente, a segunda garantia de um juiz é que ele fica o quê? Inamovível. Coloca no inciso 2 aí, só o juiz titular. Porque quando você é substituto, o tribunal te remove o tempo todo de uma comarca para outra. Hoje você ajuda um, amanhã você ajuda outro, vai fazer mutirão lá em si. Tem muito processo parado em Iberité? Tem. Aí manda um tanto de juiz substituto lá fazer mutirão. Pode, ele está substituindo. Terceira e última garantia para o juiz e para o promotor. Irredutibilidade de subsídios. Vocês vão ter aula comigo de direito administrativo? Nós vamos aprender que subsídio é uma parcela única. Vem no contra-cheque do juiz assim, ó, subsídio, 39 mil, só isso, mais nada. É uma parcela única. Você ralé, gente, não é assim não. Você ralé não recebe subsídio, não. Você recebe o quê? Remuneração. Porque salário é coisa de pobre da iniciativa privada. Nós temos remunerações. Salário, servidor recebe 13º? Gratificação natalina, meu filho. 13º é coisa de pobre, 13º salário, que é isso? Nós não, nós recebemos remunerações. Nós aposentamos, recebemos aposentadoria? É com P? Não, nós recebemos proventos. Então, passando o concurso já muda também, muda o perfume um pouquinho também, tá? Só não muda aquele lá, né, da França, mas já ajuda alguns aí. Tá bom? Mas já muda o cabelo, da roupa, né? Eu já fui de diversos órgãos, né? Eu gosto de ver as mulheres quando tomam posse. Primeiro dia, elas chegam com uns cabelos assim, sabe? Uns trem assim, sabe? Um salto, um cheiro. Aí na segunda semana o trem relaxa tudo. O cabelo cai, não sei por quê. Verdade, todo órgão que eu passei tem esse problema. Ela tomou posse, mas vai num cheiro que tem gostoso, vai ficar assim no resto da vida. Então, meninos, juiz recebe subsídio, que é uma parcela única. E os subsídios deles são o quê? Irredutíveis. Mas será que o juiz paga contribuição previdenciária? Paga ou não? Paga, gente. Aí pode descontar a previdência deles. Juiz paga imposto de renda? Paga. Você pode dar que tem umas ressalvas aí, 150, 153. Imposto de renda, contribuição, isso eles pagam sim. Tá bom? Porque eles foram na justiça, eu acho que foi em 98, pedindo para não descontar a contribuição previdenciária e imposto de renda, porque a Constituição falava que era o quê? Irredutível. O Supremo falou, não, claro que vocês vão ter que pagar também. Mas o negócio é real o caso. Eles questionaram a irredutibilidade. Aí emendou a Constituição e colocou essas ressalvas aí. Né? Porque o Supremo falou, gente, para aposentar tem caráter contributivo. Então tem que pagar a contribuição sim. E qualquer cidadão tem que pagar imposto de renda. Por isso tem ressalvas aí. Professor, juiz tem essas garantias. Promotor tem? Tem também. Está lá no 127, parágrafo 5º. Agora, eu vou ensinar o 95, parágrafo único. Que são as vedações para juízes. Quem tem minha apostila deve estar na página 16.
É aqui que eu preciso de você. Sabe por quê? O 127, parágrafo 5º, o inciso, é 128? É 128, né? Ô, desculpa, gente. Poxa, é 128. É 128, não é o 127. Aí eu vou arregaçar com vocês. É porque 127 começa o Ministério Público. O 128, parágrafo 5º, inciso 2, tem as vedações para promotores. Muito parecidas as vedações de juiz e promotor. Parecidas, mas muda alguns verbos. E essa mudança de verbo que atrapalha a nossa prova. Quer ver? Estou no artigo 95, parágrafo único. Primeira vedação para juiz. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo um de magistério. O que eles fazem com os promotores? Vá para mim, no 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D. Exercer, ainda que em disponibilidade, outra função pública, não fala cargo. Olha a maldade de prova. Para o juiz, é vedado exercer qualquer cargo, salvo um de magistério. Pode ser professor do UFMG. Não, qualquer professor, magistério. Pode ser educação infantil, lá na escola primária, pode. Aí vem o 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, e fala que o promotor é proibido exercer qualquer função pública. E lá não fala se é público ou privado, mas cargo é público. Aí eles colocam na prova assim, quer ver? Ao juiz, de acordo com a Constituição, é proibido exercer qualquer função pública. Certo ou errado? É errado. E a vedação para quem? Juiz. Aí eles colocam na prova assim, é vedado aos promotores exercer qualquer cargo público. Não tem isso na Constituição. Por isso que tem que estudar comparando. Por isso que eu faço quadrinho, processo, comparando. Estudou um, estudou outro. Entenderam a maldade? Ó, garantias de juiz estão no 95. Promotor está no 128, inciso 1. As mesmas garantias, 1, 2 e 3. Aqui fala a linha A, B, etc. Vedações para juiz. Tem vedações para promotores. Muito parecido, mas os verbos mudam. Vou ler a segunda garantia aí para juiz. Está no 95. Receber qualquer título pretexto, custo participação do processo. Promotor também tem isso. É a linha A. Inciso 3. Marca o verbo dedicar aí, por favor, do juiz. Dedicar a atividade política partidária. Marca esse verbo, por favor. Lá no 128, parágrafo 5º, o verbo não é dedicar, não. O verbo é o quê? Exercer atividade política partidária. Então, o juiz é proibido dedicar atividade política partidária. E promotor é proibido o quê? Exercer. O que eles fazem na prova? Inverte. Gente, parece um pouco bagunçado, mas tem que estudar junto. Não tem como estudar separado. Porque na hora da prova, se não for, tanto na apostila, eu coloco negritado. Eu coloco o quadrinho comparando, coloco o texto e coloco negritado para vocês. Porque se não chamar a atenção... Agora, quem não tem apostila, eu estou ensinando a marcar aí, ó. Próxima aula, mesmo internet, traga a Constituição impressa aí, quem não tem apostila. Bom, o restante aí é muito parecido do artigo 95 com o 127, parágrafo 5º. Tudo bem? Vamos estudar agora o artigo 96 da Constituição. O artigo 96... Ó, gente, deixa eu fazer um organograma aqui para ninguém ficar perdido. Olha o que eu estudei agora. Eu comecei com 92, são os órgãos. 93 tem a organização, entra através de concurso, promoção, atividade, merecimento, pode criar órgão especial. Eu já falei tudo para vocês no 93. Concurso de provas e título, participação da OAB em todas as fases. Vem o 94, fala de quinto constitucional. 1/5 das vagas. O 95 fala de garantias e vedações para juiz.
Estudou 95, obrigatoriamente tem que estudar o 128, parágrafo 5º. São as garantias e vedações para juiz e promotor. Já estudei ele. O inciso 1, garantias, e o inciso 2, vedações. Agora, qual artigo que eu estou? 96. Vamos começar agora o 96 da Constituição. A minha Constituição, quem tem a apostila, começa na página 57. Tá bom? Não é isso? Começa a Constituição sequinha lá para vocês, tudo bonitinho. Artigo 96 da Constituição. O pessoal está com a Constituição aí, só abrir ao 96. Quer ver outra coisinha que eu fiz? Professor, você fez os quadrinhos comparativos lá, não fez? Fiz. Mas o que eu fiz para você, gente? Olha, esse inciso corresponde a esse promotor, esse corresponde a outro. Está tudo na frente aí para vocês. Vocês estão percebendo aí, ó? No artigo 95, o juiz goza garantias. Eu coloco assim, ó, vê artigo 128, parágrafo 5º. Além de ter o quadrinho comparando, na hora de estudar só a lei seca, tem assim para vocês, tá bom? Quem não tem é só copiar do colega aí, né? Para não gastar dinheiro às vezes. Artigo 96. Compete privativamente aos tribunais. Gente, o que eu vou ensinar para vocês, volta aqui para mim, Douglas. Eu vou falar agora para vocês a competência de qualquer tribunal desse aqui, ó. Esse, competência dos tribunais. Nesse 96 tem as competências administrativas. Imagina o TJM aqui. Ele vai fazer concurso? Vai. Compete o TJM fazer isso. Você pediu férias, quem concede? O próprio Tribunal de Justiça Militar. Então, e o regimento interno do TJM? Quem faz? O próprio TJM. Ele ajuda a elaborar a lei orçamentária? Ajuda. Então, o que eu vou ensinar para vocês é a competência administrativa dos tribunais. Compete privativamente aos tribunais. Mas não é só do TJM. A Constituição fala de qualquer tribunal. Então, primeira competência. Tribunal, eleger os seus órgãos diretivos. Professor, o que é o órgão diretivo? O presidente. Ó, gente, quem que elege o presidente do TJM? É o próprio TJM. Não é a Assembleia, não. Quem que elege o presidente do TJ? O próprio TJ. Eleger os órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos. O regimento interno do TJM, quem aprova é o próprio TJM. Nem é o Tribunal de Justiça, não. É quem elabora é ele mesmo. Observância às normas de processo e garantias processuais. Organizar sua secretaria. Tem secretaria do tribunal? Tem. E na pré-instância tem secretaria? Tem. Quem organiza? O próprio TJM. Quem vai lotar os servidores? Quem faz concurso? É tudo o TJM. Prover na forma da Constituição os cargos de juiz. Opa, o próprio TJM que vai fazer os concursos lá. Propor a criação de novas varas judiciais. Precisou o próprio TJ. Agora, vara é criada por lei. Aí o tribunal manda um projeto de lei para a Assembleia aqui em Minas. Se for um tribunal da União, manda para onde? Para o Congresso Nacional. Prover para o concurso de provas ou de provas de tritos a ralé. Olha o concurso de vocês aí, ralé. Quem faz o concurso TJM? É o próprio TJM. Conceder licença, férias, afastamento. Gente, servidor e juiz, quem concede licença e férias? O próprio TJM. Se você prestar atenção, o artigo 96 é o mais simples de todo. Porque ele tem competência o quê? Administrativa. Mesmo se você quiser errar, você não erra. 96.2. Ao Supremo Tribunal Federal. Aos tribunais superiores. Hoje, vocês já sabem quais são os tribunais superiores? Quais são eles? STJ, TST, TSE, STM. Olha o que falou 96.2. Ao Supremo, aos tribunais superiores. Agora eu posso falar assim com vocês. Propor ao Poder Legislativo alteração do número de membros, a criação e extinção de cargos, remuneração do seu serviço, da ralé, criação e extinção de tribunais inferiores,
alteração da organização e divisão judiciária. Lembra a lei de Minas? Gente, aqui em Minas, o estado é dividido em quê? Comarcas. Pode criar uma nova comarca? Pode, por lei. E no caso do TJ, quem propõe o presidente do TJ? Fica criado mais tantas varas, fica criado mais tantas comarcas. Antigamente eram poucas comarcas. Hoje acho que deve ter umas 300, 200 e poucos instaladas. Então, quem propõe a criação, isso é competência administrativa também. Agora, o inciso 2, o inciso 3 é interessante. Coloca só um coraçãozinho nele aí para mim, que eu não vou ensinar agora, não. Gente, a juíza estava estressada, deu uma garfada no olho do marido, cometeu um crime comum. Quem vai julgar essa juíza? Aí eu vou ensinar para vocês quem julga quem. Aí eu vou deixar uma aula só de competência de quem julga quem, que eu tenho macete para vocês aqui. Só para vocês terem uma ideia, gente. Se um juiz cometer um crime, quem julga é o TJ. Só, hoje, é bem mais que isso. Só para você começar a entender. Isso aqui, ó, é juiz da União. Tem justiça comum estadual, lei da primeira aula, e justiça comum o quê? Federal. Se a juíza der uma agafada no olho do marido, quem julga é o TRF. E o juiz do trabalho? Quem julga é o TRF também. Sabe por quê? Aqui julga causa trabalhista. Furar o olho do marido com garfo quente. É 10ª, é hora extra, é gratificação ou não? Perceberam? Isso aqui julga causas trabalhistas. Quem julga crime é a justiça comum. Justiça comum estadual, justiça comum o quê? Federal. Professor, e um juiz militar estressou lá? Crime comum, quem julga é o TRF. O crime de responsabilidade é perder o cargo. Também vocês vão aprender comigo, o juiz de direito promotor, quem julga é TJ. Quem julga? O juiz de primeira instância, o TRF. Mas não está na hora ainda não. Olha o que fala o 96.3. Aos tribunais de justiça. Já tem uma ideia já. Julgar os juízes estaduais, bem como os membros do Ministério Público, os promotores aqui, nos crimes comuns de responsabilidade. Agora, gente, se esse juiz cometer um crime eleitoral, quem julga? O TRE. Que vê que legal? E se a desembargadora der uma agafada no olho do marido, quem julga? STJ. Todo mundo do médio escalão aqui, quem julga é STJ. E se o alto escalão cometer um crime, quem está em Brasília, quem julga? STF. Mas vai ter... Assim, gente, quem sabe o organograma sabe tudo. Tem que aprender esse negócio aqui, ó. Toda aula eu faço esse desenhozinho para vocês. Está na hora de ensinar isso, não. Eu vou parar a aula daqui um tempo e vou ensinar competência quem julga quem para vocês. E tem um macete muito legal. Realmente, quem sabe o macete evita de decorar. Quem não conseguir aprender o macete tem que pegar e decorar a Constituição. Eu odeio falar decorar. Porque tem uma lógica constitucional. Como é que foi criado? Quem julga quem? Tem lógica. Se você entendeu os órgãos, beleza. O artigo 97, quem não tem minha apostila, escreva nele assim para mim. Reserva de plenário. Que a prova coloca o texto, reserva de plenário. O que é isso? É tranquilo, gente. Geralmente, quem declara uma lei inconstitucional é o STF. Ele que dá a última palavra, essa lei é contrária à Constituição ou não. Professor, qualquer tribunal desse aqui pode declarar uma lei inconstitucional? Pode. Só por maioria absoluta de seus membros. O que é a maioria absoluta? Metade mais? O que é a famosa reserva de plenário? Qualquer tribunal, eu estou lendo o texto 97, pode declarar uma lei inconstitucional. Reservado, né? Pela maioria absoluta de seus membros. Então, gente, quer ver? Instâncias especiais. Instância o quê? Extraordinária. Se o TRT, gente, der uma decisão contra a Constituição, ou seja, inconstitucional a decisão, o advogado pode entrar com recurso extraordinário. Pode ou não pode? Pode. Se o TRE der uma decisão contra a Constituição, recurso extraordinário. O TSE, recurso extraordinário, recurso extraordinário. Pergunto para vocês, qualquer tribunal pode declarar uma lei inconstitucional?
Pode. Agora, gente, aqui em Minas vai ter que juntar os 140? Aqui em Minas tem órgão especial. Então, é a maioria absoluta do órgão especial. Porque pode ser delegado para o órgão especial. Tudo bem? Vem o artigo 98. Para quem nunca viu direito, deixa eu contar uma coisinha para vocês aqui. No DF, quem é que organiza a justiça, o Ministério Público e as polícias? É o próprio Estado. Mas quem paga é a União. Por isso, gente, que o investigador da Polícia Civil do DF recebe igualzinho um agente da Polícia Federal. Porque quem paga lá é a União. O investigador da Polícia Civil, por que um PM da do DF ganha quase 10 mil? Porque quem paga é a União. Quem paga a polícia no DF é a União. Olha que legal o governador do DF. Não tem despesa, não. Gente, um analista do TJ-TRT recebe igualzinho um analista TRF. Porque a justiça também quem paga é a União. Um juiz de direito recebe igualzinho o juiz federal. O promotor de justiça do DF recebe igualzinho o procurador da República. Porque lá quem paga é a União. Então, quando você lê o artigo 98, às vezes a pessoa não entende por que o 98 fala assim. Quer ver? A União no DF território e os estados criarão. Ou seja, lá no DF vai ter juizado especial. Quem é que cria? União. E aqui em Minas, quem cria juizado especial? O TJ de Minas, o estado que cria. E se você presta atenção, além dos juizados especiais, tem a famosa justiça de paz. Qual a principal função do juiz de paz? Fuder sua vida, né? Mentira, né? Proclamar felicidade, celebrar casamento. Sabia disso? A principal função do juiz de paz é celebrar casamento. Vou destruir sua vida para sempre, meu filho. É um trem irreversível. Pode separar, mas você está lascado do resto da vida. E chama felicidade eterna, tá bom? Professor, eu sou bem casado. Eu sei, você é feliz. Eu também era, tá? Por 3 vezes. Eterno. A morte vai separar lá. Tá bom. Besteira, né? Só precisa acordar. A União no DF e os estados criarão. Inciso 1, juizados especiais. E no inciso 2, justiça de paz. O juizado especial, gente, ele é provido por juiz togado. O que é um juiz togado? Que usa toga, concursado, esse juiz direito aqui, ó. Vai pro juizado especial, tá lascado também. Boca fedendo na sua cara o tempo todo. Meu filho, juizado é boca fedendo o tempo todo. Vai ter juiz togado? Vai, mas tem juiz leigo. Não pode ser juiz leigo só, não. Teve um concurso para juiz leigo agora. Juiz leigo, ele faz aquelas, né, tenta conciliar o povo, chega o boca fedendo, jogando a mulher, dá aquela confusão danada lá, né? Aí o juiz leigo recebe o bafo na cara primeiro. Ele faz uma conciliação. Se fez a conciliação, gente, ele leva o juiz togado homologa. Tá bom? Pode ser só juiz togado? Pode, mas pode ser juiz togado e leigo. Nos juizados criminais, é crimes de menor potencial ofensivo. Tá bom? Não tem que falar isso para vocês, o que é crime de menor potencial ofensivo, que eu acho que não cai. Não sei, tem que ver lá, se cair, outro professor ensina. Chamados de ofícios criminais. No juiz civis, causa de menor complexidade. Tá bom? Juizado especial pode ser civil e pode ser criminal. Tá bom? Agora, a justiça de paz, ela é remunerada. Para nossa prova, gente, o juiz de paz é eleito. Você vota junto com a eleição de prefeito. Alguém já votou aqui? Para a prova já. E tem lei falando como é que é a eleição. Ele exerce, gente, funções conciliatórias, celebra casamento, mas não tem caráter jurisdicional, não. Marido está brigando com a mulher, quem vai interferir lá e dar conselho? O juiz de paz. Tá bom? Para nossa prova, juiz de paz tem mandato remunerado. Tá bom? Eu até coloquei na apostila qual a lei que fala da justiça de paz, tá bom? E nós vamos parar por aqui hoje, porque a próxima aula é o artigo 99. É bem gostoso, tá? Um abraço para vocês, fica com Deus. Prometo múltiplos prazeres na próxima aula. Tchau.